no desenvolvimento do jogo. O primeiro tempo, o Juventude foi até um pouco superior ao Palmeiras, principalmente pela falta de intensidade de alguns jogadores que depois, no segundo tempo, viraram a chavinha. Veiga e Flaco Lopes, principalmente, começaram o jogo num ritmo diferente, mas depois foram acelerando muito por conta do desempenho do Estevão na partida. Mas é aquele jogo de virada de chave, né? Que mostra que o Palmeiras segue na briga. O Abel Ferreira ontem elogiou muito o gramado do Alfredo Jaconi, estava muito bem, fez com que o jogo rolasse. Não era um jogo muito truncado, apesar das faltas. O Abel, inclusive, disse que era o melhor gramado disparado do futebol brasileiro, do Alfredo Jaconi, mas é um jogo que coloca o Palmeiras mais próximo do Botafogo na tabela. Se o Palmeiras estava na briga pelo brasileiro, agora está praticamente confirmado, porque a distância de pontos existe, mas o número de vitórias não. O Palmeiras ainda tem um confronto direto com o Botafogo e o jogo no Allianz Parque. E olhando a tabela, o Palmeiras tem adversários duros, mas os do Botafogo são muito mais complicados e deixa tudo em aberto nessa reta final de Campeonato Brasileiro, assim como foi no ano passado, faltando 8 rodadas para o fim, Barreto. Mantendo aí essa primeira página da classificação, o Palmeiras conseguiu nessa rodada a vantagem do empate no confronto direto, não é isso? É claro que isso partindo do princípio de que todos os resultados de Botafogo e Palmeiras a partir de agora serão iguais, né? Então, nós estamos estabelecendo nessa condição. E é lógico, né? Se o Palmeiras vencer o Botafogo, passa na pontuação. Se o jogo fosse na próxima rodada, Palmeiras e Botafogo, então, se o Palmeiras empatasse, estaria já na liderança. E se vencesse, aí uma situação ainda mais confortável. Se empatar não, Barreto. Né? Se empatar, ficam iguais em números de vitórias e o saldo do Palmeiras é melhor, não é isso, Luiz? Mas, por exemplo, se o jogo, como você... não, mas o Botafogo faz um ponto a mais. Só deu um ponto para o Palmeiras, não tem jeito. Lógico que não, esquece. Apaga tudo, mas o que mudou, o que poderia mudar nessa rodada, que é o Palmeiras ter a chance de passar à frente do Botafogo na pontuação com uma vitória no confronto direto. Mas, enfim, o Botafogo tem uma vantagem a administrar. É isso também. Eu acho que a explicação é o Palmeiras depende só dele para ser campeão. Tem que vencer tudo. Isso. Até nesse ponto, na atualização daquele percentual de chances, possibilidade de título do GE. Globo, o Palmeiras voltou a estar à frente do Botafogo. Né? Levando isso em conta, né? Porque essa simulação que o GE faz leva em conta o mando de campo, quais são os próximos adversários, o aproveitamento, enfim. Então, com tudo isso aí pesando, o Palmeiras volta a ter mais chances do que o Botafogo. E o Fortaleza é o próximo adversário do Palmeiras. É mais um confronto direto, né? O Fortaleza foi ficando um pouco para trás, mas sair dentro do G4 pode pensar, ainda pode pensar em título, Fortaleza, né? Agora, tem que levar em conta isso aí também, ó. Desempenho no retorno. O Palmeiras assume a liderança, rouba inclusive do Fortaleza. Né? A gente está primeiro mostrando aí, claro, a segunda página da classificação. O Juventude parou nos 34 pontos. Agora são só 2. Voltando para a zona. E o Corinthians voltou. E olha, o Criciúma agora está com 36, né? Conseguiu um pontinho importante, mas essa briga aí do 11 para baixo... Olha o retorno aí. Olha aí, o retorno, até a última rodada, Luiz, o Fortaleza era o líder do segundo turno em pontuação. Agora passou a ser o Palmeiras. Só que o Botafogo também não está muito atrás, né? São 24, 23 e 21 pontos. Ou seja, e tem o Inter ali entre eles, que realmente faz uma campanha de recuperação e pode chegar ao G4, né? Mas o Palmeiras não chegou ontem a 10 jogos sem perder, não é isso? Isso. 10 jogos sem perder e 3 empates. Só dentro do Campeonato Brasileiro. Até porque é o que vem disputando e eu acho agora, que né? Esses números refletem muito o momento em que o Palmeiras teve só o brasileiro para focar, ele disparou, né? Disparou em termos de conquistar pontos, às vezes de jogos difíceis que ele consegue o resultado, às vezes não jogando tão bem, mas consegue o resultado. Faz 5 gols em 3 jogos dessa sequência de 10 aí. 5 gols ontem contra o Juventude, 5 gols contra o Criciúma, 5 gols contra Cuiabá. Isso. Então ele potencializa isso tudo, mesmo com o Estevão machucado, que passou um período fora, mesmo, enfim, com algumas adversidades aí, o Palmeiras é aquilo, né? É aquele adversário. E eu acho que o que o Luiz falou sobre a resposta do Palmeiras ter sido imediata ali no segundo gol,
é o que mostra a característica que o Abel conseguiu fazer esse time, né? Impressionante como não se entrega. Impressionante como não se entrega. Não, a gente tem um final de campeonato empolgante, mas para mim a coisa mais importante para destacar é o jogo de ontem, Juventude Palmeiras, mostra o potencial do Campeonato Brasileiro, o que poderia ser, né? Porque a bola rolava, né? A qualidade, detalhe, né? isso é diferente. Você tem gramados como esse que o Abel elogiou, espalhados pelo país. Por que não? Por que não? Obviamente, calendário é o grande problema, mas qualidade de gramados é outro. Ontem, eu estou curtindo muito o Eric Farias, na função nova dele de analista. Ele sacou isso logo no jogo. Ele é tão confortável. Tem o Eric Farias no Juventude também. Eu ia falar isso, tem um jogador. Isso, ele é tão confortável na nova função que ele até jogou os últimos minutos para a Juventude. Mas ele sacou logo na cara. Olha, a bola tem jogadas de primeiro toque por causa da qualidade do gramado, né? Então, isso deveria ser um espelho para os gramados do Campeonato Brasileiro. O que Juventude conseguiu lá, os outros clubes deveriam conseguir, e com talento. O equilíbrio de Estevão é inacreditável, né? Ele faz movimentos de corpo muito difíceis, parecem tão fáceis. Mas imagino esse tipo de talento que o futebol brasileiro produz, nesse tipo de campo, toda semana. Seria outro campeonato. Não, o Jaconi sofreu com as chuvas, não como Porto Alegre, né? O Beira-Rio e a Arena do Grêmio, mas sofreu também com as chuvas. Bom, como disse o Luiz, o Abel elogiou o gramado na entrevista, mas o trecho que a gente selecionou é sobre a parte mental, né? Um tema que ele aborda com muita frequência, que é, obviamente, muito importante nessa reta final de campeonato. Eu acho que a resiliência é uma imagem de marca desta equipa. Talento sem esforço, sem resiliência não dá para ganhar este tipo de jogos, e acho que, de modo geral, tu acabaste por dizer, fomos uma equipa que veio jogar a casa do Juventude, onde apenas tem 2 derrotas no campeonato aqui em casa, e onde ganhou, por exemplo, equipas como o Flamengo, Corinthians, Botafogo. Ter um jogo com 8 golos, podes achar que é um jogo espetacular, pode ser também pensar que para haver 8 golos é porque em determinados momentos houve desatenções e houve desorganização, mas a verdade é que para haver golos tem que haver erros. Agora sim, o fator emocional, o fator mental é determinante, mas não é só nestes momentos, é em todos os momentos e dentro do próprio jogo. Resiliência é um termo que está muito na moda no esporte, no futebol, né? E nem sempre é aplicado da forma correta, né? Eu fui ver no dicionário. Resiliência é a capacidade de voltar à forma anterior, né? Então, resiliência não significa a resistência que você oferece durante o jogo. É o seguinte, se você sofre uma derrota, por exemplo, aplicado ao esporte, né? Se você sofre uma derrota, você não leva as marcas dessa derrota para outro jogo, né? Vamos supor, você tem uma bola de borracha, apertou a bola, soltou, ela volta. Isso é resiliência. Então, da mesma forma, o time foi machucado por uma derrota, volta para o próximo jogo e vida que segue. Se a gente pensar assim, o Palmeiras perdeu pontos, né? Recentemente contra o Bragantino. Deixa isso no passado, esquece, pensa no próximo jogo. E eu acho que a questão de você não sofrer gols e não esquecer... Dentro do mesmo jogo. Boa. Assim, quando você pega aquele... Desculpa rapidinho, Luiz, o jogo contra o Botafogo na volta da Libertadores, que o Palmeiras toma 2-0 logo no primeiro tempo e volta pro jogo. E volta pro jogo e quase consegue levar a partida para os pênaltis, né? Mesmo numa situação muito adversa, o jogo da Libertadores contra o Botafogo. Se tivesse mais 2 minutos de jogo, muito provavelmente o Palmeiras iria conseguir fazer o gol que levava para os pênaltis, né? Força mental para ter resiliência, Luiz. É isso. Não, desculpa, eu fui traído pelo delay aqui, o atraso que a gente tem no áudio, mas é o seguinte, o maior exemplo de resiliência, acho que nesse Campeonato Brasileiro, é a única derrota que o Palmeiras tem no retorno, que é um 2-0 pro Vitória em casa, e aí o Palmeiras do Abel engata uma sequência de resultados ruins pro Palmeiras do Abel, que perde pro Vitória, empata com o Flamengo e empata com o Inter. Aí tem um clássico contra o São Paulo pela frente, aí vence o São Paulo e dali em diante faz a campanha que está tendo agora e colocando o time mais uma vez na disputa pelo título. O Palmeiras
é o atual bicampeão, luta pelo tricampeonato, mas eu acho que dentro de campo e com os resultados dá pra gente enxergar essa resiliência que passa muito pelo Abel, passa muito pela questão de hoje o Palmeiras estar só em uma competição, em um time forte como é o time do Palmeiras, há 4 anos com o mesmo técnico que conhece esse elenco, a resiliência vira uma consequência de tanto desempenho bom. E vence o Paulo, bem lembrado, Luiz, que vence o São Paulo no último minuto também. Isso, exatamente. Eu lembro que acho que o Luciano faz o gol, uma super comemoração e etc e tal, e no último minuto do jogo o Palmeiras vai e consegue a Com o Flaco, né? E olha, a gente pode aplicar esse conceito de um jogo para outro, dentro do mesmo jogo, e também é o que acontece com os jogadores, né? O Rafael Veiga, por exemplo, vira reserva, né? Espera o seu momento, volta, tem a confiança do treinador e faz o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro. Já que todo mundo usa, vamos usar também essa expressão. Primeira vez que um jogador faz 3 gols na mesma partida do Campeonato Brasileiro 30. de 2024. E jogou muita bola ontem. Impressionante. O Rafael Veiga ontem foi aquele Veiga que a gente se acostumou a ver nos melhores momentos do Palmeiras, né? Tem de querer sempre que a bola passe pelos... Se a bola não passa pelos meus pés, eu não tô jogando, entre aspas, né? E é uma consciência que ele tenta colocar nos jogadores. E inclusive tem momento de corta-luz do Rafael Veiga espetacular, que deixa o jogador na cara do gol. Acho que ontem ele fez uma partidaça. Junto com o Estevão, os dois, para mim, foram os melhores em campo. Boa observação aqui do Valmir Stort, do espião estatístico, né? A falta de hat-trick reflete a falta de um artilheiro com muitos gols também, né? Tem Parou no Pedro, né? Que é goleador dominante, O Pedro era o cara que vinha fazendo mais gols, mas não tem concentração de gols, né? No mesmo time. E aparece com um cara que não é centroavante, né? A primeira vez que alguém faz... O Palmeiras tem essa característica, né, Barreto? Por mais que alguns centroavantes tenham passado nessa era Abel Ferreira, né? O Endrick até jogando nessa posição, mas não na característica do pivô, do atleta mais alto. O Flaco Lopes vem numa sequência de 22 gols na temporada, mas no Brasileiro não é um dos artilheiros, ainda está atrás do Pedro. O Daverson passou por ele, outros jogadores, o Borja passou por ele. Enfim, Merentiel, outros jogadores que passaram pelo Palmeiras. Nunca foi uma característica individual se concentrar os gols em um determinado jogador. É sempre muito mais coletivo no Palmeiras, né? Durante o início da passagem do Abel, nos defensores, nos zagueiros, Murilo agora, Gustavo Gomes também, mas do meio para frente esses gols são muito distribuídos, não há uma concentração de gols. Eu acho que em cima disso que o Valmir também está destacando. Agora, no Juventude, um jogador muito importante ficou fora da partida por um motivo que não está claro ainda. A gente tem aí a nota publicada pelo clube, eu vou ler o texto. Bom, a nota se refere a 2 jogadores. O Gabriel, muito simples, liberado da concentração para acompanhar o nascimento do filho. Gabriel goleiro. Decisão do clube. Torcedor pode concordar ou não, mas enfim, está muito claro aí o que aconteceu. Tem. Pelo amor de Deus. Não, tem torcedor que acha que é obrigação do jogador, deixa o filho para depois e vai jogar, mas enfim, eu não acho, tá? Só para deixar claro. Acho que a decisão do clube está totalmente correta. Mas enfim, o Nenê, o que a nota diz é o seguinte, abre aspas, a escalação oficial de cada jogo deve ser lançada em um sistema online da CBF. Por lá são dispostos os nomes dos atletas e comissão técnica. Esse sistema abre, e a expressão abre está entre aspas, 24 horas antes de cada partida para que os clubes forneçam as informações acerca do jogo. Acontece que, para surpresa de todos, o nome de Nenê vem acompanhado do termo pendência STJD, também entre aspas no texto aí da nota, sem nenhum outro tipo de informação adicional. Em contato com o próprio STJD e com a CBF, não houve elucidação deste caso, e o clube retirou o atleta da relação da partida por precaução, visando uma possível futura punição, até mesmo com perda de pontos. O clube se colocou à disposição e tal, claro que também nossas equipes aqui estão buscando as informações, ainda não temos uma atualização, mas diante do texto da nota, a gente pode concluir que o Juventude perdeu um jogador importante por algo que pode ser simplesmente uma falha de sistema, um erro de informação. Porque alguém da CBF não estava de plantão, né? Porque, beleza, abre 24 horas antes, sábado. Se rolou aquele WhatsApp, aquela ligação, oi, queria saber qual que é a pendência, e ninguém atendeu, faltou o plantão, né, da CBF. É tão difícil assim ter não é possível. elucidação, gostei dessa palavra. Pois não houve elucidação. Gente, como não houve elucidação?
Inacreditável. Bom, não vem cá, o nome do Nenê tá aqui com um asterisco. Por quê? Ah, não sabemos. E sabe o que é pior, ô Barreto? Eu acho que a atitude do Juventude é correta. Porque se o Juventude sim. Sim, vai sim. lá e fala assim, eu desconheço, eu vou escalar o cara porque ninguém me respondeu, e aí depois dá problema, vai cair no Juventude. Sim. Quem vai perder ponto é o Juventude, quem pode correr risco de queda... Por conta, a CBF vai se isentar, vai falar, pena, não consegui atender o telefone, foi mal, qualquer coisa do tipo, ainda que ela estivesse errada, o Juventude não iria conseguir provar que a CBF estava errada na história e ia ser prejudicado. Então, infelizmente, o correto foi o que o Juventude fez, teve uma precaução, talvez, que possa soar excessiva, mas que, conhecendo o contexto da CBF hoje e do Campeonato Brasileiro, extremamente necessário. Ô Barreto, Extremamente eu acho que o São Paulo teve um caso parecido com esse antes do jogo contra o Vasco, do Alan Franco. O Alan por Franco conta de teve uma expulsão. situação, mas eu entendi que eu acho que A precaução do do São Paulo. foi um erro do São Paulo também Do de São não Paulo, entender que ele calculador do time, o líder em assistências na temporada, mas mesmo com a ausência do Nenê, era um time que se mostrava forte, principalmente na construção, mas quando o Palmeiras dá essa resposta, que é o segundo gol do Rafael Veiga, e o gol que sai praticamente um minuto depois do gol que era o gol de empate do Juventude na partida, as coisas mudam completamente, inclusive a sorte, que é o que acontece nesse caso no gol de falta do Richard Rios, que é uma tentativa do Richard, mas ela desvia na barreira e acaba enganando o goleiro do Juventude. Aí a gente tem um golaço, né, Barreto? O gol do Ronaldo, em que ele dá uma caneta no Mike, que tinha acabado de entrar no jogo, o lateral direito do Palmeiras, ele praticamente de costas passa pelo jogador do Verdão, entende, do Juventude cai, e aí o Veiga faz o terceiro e praticamente sacramenta a vitória do Palmeiras, 5-3, num jogo muito, repito, muito disputado. A gente olha um placar elástico, o de maior número de gols marcados na edição desse ano do Campeonato Brasileiro, mas foi muito, muito equilibrado, seja nos números, seja... O Verdão está incessante na busca pelo tricampeonato brasileiro. Com uma sequência boa de vitórias e uma jovem estrela em destaque, Estevão, o Palmeiras pode buscar o título do Brasileiro novamente. Antes da notícia, deixa seu like, que aqui você fica por dentro de todas as notícias do Verdão. Muito obrigado. Estevão, jovem atacante de 17 anos do Palmeiras, vem se destacando cada vez mais com a camisa alviverde e atraindo o interesse de diversos clubes europeus. Ele já tem um acordo com o Chelsea, da Inglaterra, mas só se juntará à equipe após o novo Mundial de Clubes da FIFA, previsto para o próximo ano. Nesta temporada do Brasileirão Betano 2024, o talentoso jogador marcou 9 gols e forneceu 7 assistências, totalizando 16 contribuições diretas em 23 partidas. Com esse desempenho, ele igualou as estatísticas de Neymar aos 17 anos. Em 2009, ano de estreia de Neymar na elite do futebol brasileiro, o atacante registrou 10 gols e 6 assistências em 33 jogos, precisando de 10 partidas a mais que Estevão para atingir essa marca. Atualmente, Estevão ocupa a terceira posição na artilharia da Série A, atrás apenas de Hulk, do Atlético Mineiro, e Pedro, do Flamengo. No ranking de assistências, ele lidera. O atacante vem brigando pela artilharia do Brasileirão com o atacante Hulk, do Atlético Mineiro. Porém, Estevão tem mais assistências e é considerado o favorito para a bola de ouro do campeonato. O seu destaque é incontundível e indiscutível, afinal, é a principal revelação do ano no futebol brasileiro. A jovem promessa do Verdão está a caminho do Chelsea, mas antes, vai se destacar e ajudar o Palmeiras a buscar o título do Brasileirão. E você, torcedor alviverde, vai sentir falta de Estevão no Palmeiras?